Previsões. É possível fazê-las? E o que é um medo? Vamos separar esses dois assuntos da forma mais legível e inteligente possível. Não será via de regra, mas ande comigo por esses raciocínios. Preste bem atenção. Digamos que você seja uma bola de cristal. Você não é o consulente, você é a própria bola. Digamos que essa bola, ela tem o poder de prever qualquer coisa, fatos que acontecerão. Essa bola é capaz de não só prever, mas impedir de acontecer aquilo que ela prevê. A bola, se ela tivesse raciocínio, ela junto com a previsão viria outra previsão, que é o seguinte: por eu ser esférica, se eu me movimentar em direção a qualquer evento, eu serei destruída. Estão entendendo? A bola previu, inclusive a destruição da própria bola. Mas se ela se movimentar em direção à resolução, isso significa ela cair da superfície onde está condicionada e se partir ao chão. Ela não tem como impedir de maneira alguma, nem alojada onde está, em seu pedestal, seu suporte, que a segura, mas ela já está vendo a sua destruição no futuro. Perceba que ninguém jamais viveu existindo. Como assim, Alex? Sim, porque quando você sai da vida una e se manifesta, é menos um dia a cada dia. Você está se deslocando no tempo. Para que lado você está indo? Em que direção? Em direção à morte dessa existência. Você existe para morrer. Todos os dias. Não é mais um dia, é menos. É inevitável. Ou seja, se deslocar é ir em encontro à morte. Um acidente nunca vai acontecer sem movimento. Morreu tantas pessoas na guerra X, porque estavam lá, estavam participando. Se tivessem em outros lugares, não teriam sido ceifadas. Mas mesmo assim a morte iria chegar, porém mais tarde. Basta respirar. Está sendo contado cada respiração, cada batimento cardíaco. Se não, não teria lógica. Algo que tem um compasso, uma contagem, que ela não tem um término, um resultado, é uma equação falha. Então a vida seria estúpida, ou melhor, a existência. Então, se mesmo que você fosse a própria bola, com a previsão intrínseca à sua estrutura, nada poderia fazer, porque à medida que você girasse para um lado ou para o outro, você iria se espatifar. Você morreria junto com a previsão. Ok? Devemos entender a vida, que a vida não é existência. Eu insisto muito nisso. Vejam, eu peço, por favor, que vocês pelo menos entendam o que eu estou falando, mesmo que me critique. Que a crítica seja justa. Eu estou criticando porque eu entendi o que ele falou.
eu entendi o que ele quis nos mostrar, mas não concordo. Agora, não faça um retorno à primitividade de já atacar sem visualizar. Você tem que saber, entendeu? Que caça é essa para mim avançar, investir? Vejam, vem comigo. Se você previsse o dia que você vai morrer, você poderia impedir? Não poderia impedir porque, como o exemplo da bola de cristal, você é a própria bola. Então, se você fosse em direção a tentar impedir a sua morte, morreria. No caminho, você poderia abreviar. Tem um ditado bíblico, e esses ditados bíblicos devem ser profundamente analisados, porque a existência é a própria meditação. Você está sentado ou assentado dentro de si. O que em você? A sua consciência. Veja que ao você tentar achar a sua vida, você perdê-la. Ao achar, você vai perdê-la. Porque à medida que você saber que você vai morrer amanhã, o amanhã já se torna hoje. Você, em parte, está morto. Você já morreu. Porque vem em sua mente uma memória do futuro que não existe ainda, como sendo presente. Ah, eu vou morrer. Você tem certeza disso. Só que, felizmente, para vocês entenderem por que a existência humana atual ela é uma coisa sem solução, porque se você tivesse solução para tudo, é possível que pelo medo você nem se deslocaria, porque você entenderia tanto as coisas de forma profunda. Você sabe que um movimento ele custa tempo, ele custa combustível vital. Então você, mesmo assim, economizaria qualquer esforço. Eu não vou me mexer muito, porque eu sei que eu vou morrer em movimento. Você previu um acidente. Ou não deixaria ninguém sair do lugar. Esse fator, vamos dizer, instintivo, porque não é intuitivo, que faz a mãe proteger os filhos debaixo da sua saia. No caso de dúvidas, que eles, se forem ceifados, sejam ceifados junto comigo. Porque a gente teme a separação, porque a gente já está muito separado. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Algo que deve se avaliar, e é muitíssimo importante, é conhecer todas as nossas partes. Tem gente que tem medo, não só da morte, tem medo inclusive de dormir. A realidade da insônia é algo raro se você for comparar com toda a nossa história humana. O sono sempre foi automático no passado. Tanto que temos as aves que elas ainda têm a memória, em sua genética, da época que a Terra produzia em seus hemisférios maior quantidade de sombras, ou seja, as noites eram mais longas, pelo menos para a percepção humana. Então as aves hoje, nem anoiteceu ainda, elas já estão se recolhendo.
não amanheceu ainda, elas já estão prevendo o sol. Porque tem na memória. Então tudo o que acontece no futuro é baseado num empirismo prático de um passado. Se nunca aconteceu, você jamais vai, perdão, prever algo. Porque não tem comparação. Você não teme a morte do universo. Porque para você é tão abstrato, você sabe que você não vai provavelmente estar existindo quando isso acontecer. Mas você sabe que dá tempo, sim, e é lógico, basta um mínimo de senso, que você vai ver sua própria morte e que vai presenciar a morte dos demais, porque dá tempo. Estão existindo no mesmo tempo. Vamos voltar para as partes de si. E isso tem que ficar de uma maneira, gente, que seja tão comum como você existir com o corpo que está aí me ouvindo. Você não faz uma série de atividades tentando manter a manutenção desse corpo, o bom funcionamento. Você tem que analisar as outras partes, porque esse corpo aí depende do bom funcionamento das outras partes. Ok? Um vagão de trem ou um sistema de vagões de trem, vagões, não andariam muito longe sem a locomotiva. E se perdesse uma no meio, todas iriam descarrilhar. Então não tem isso, gente. O astral é inútil. O mental a gente pode resolver com alopatia num consultório. Que isso, gente? Criança não arriscaria. Criança ficaria em dúvida. Daria um passo para trás. Então, paremos de brincar. Estamos já bem crescidinhos. A humanidade em si não pode ser inocentada mais, porque ela já foi avisada. Se não tivesse aviso, não tivesse amigos que avisam, aí sim, a humanidade seria inocente. Mas não é o caso, gente. Não é mais, não agora. Agora ou sobe ou desce. Mas por eletismo, você elegeu. É uma das poucas coisas que você escolhe. Você não é obrigado a evoluir. Você pode escolher entre evoluir e involuir. Ah, mas eu posso muito mais coisa. Durante evoluir, eu posso evoluir de uma maneira tal que eu me torne um mestre aclamado. Você vai morrer igual. Se você não morrer agora, você vai morrer com todo o seu conhecimento, sabedoria, porque não é seu. O próprio corpo não é seu. O conhecimento que você está tendo, a experiência, não é sua. Ah, mas como assim? Você está nos confundindo. Não é sua. Porque quando você tirar esse corpo, ainda existe a vitalidade. Quando você tira a vitalidade, o que sobra? As emoções. Se tira as emoções da frente, ainda tem os pensamentos. Tira os pensamentos, ainda tem os registros, a organização cósmica. Tira isso de você, você ainda tem o amor. Só ama. Tirou o amor, apenas a compreensão, unicidade, Atman. Tire Atman, você é tudo. Você é uma coisa só. Ah, eu não sei o que eu sou. Acho que eu nem sou. Não teria um sujeito classificando um ser. É sem ninguém afirmar que é. Você já imaginou isso?
Ah, mas como você está falando isso se você não está lá? Só pela possibilidade da gente estar prevendo isso, é a prova cabal de que existe. Você lembra que eu falei que não tem como prever aquilo que você já não fez? Senão não é previsão, é aleatório. E o determinismo virá logo mais da aleatoriedade, que você não controla. E o que é o medo? Para fazer encaixes agora, ó. Prestem bem atenção. O medo é a impotência diante dos previstos, seja previstos ou imprevistos. Ou melhor, prestem bem atenção. O medo é o produto da impotência. Você declara e confirma, não apenas crê, você evidencia essa impotência diante do visto, seja pré ou impré. Porque se você prever, ao tentar conter, é o mesmo fato do socorrista que vai tentar salvar um ser desesperado, se debatendo. Ele está sentindo a morte. Ele pode afundar dois. Estão entendendo? O salva-vidas, o socorrista, ele está prevendo. Ele está vendo antes que aquele banhista está indo muito fundo. Ele já vê a cena e já fica preparado. Não ele se deslocar para ir, pode acontecer dentro do previsto dele um imprevisto, dele morrer e nem salvar conseguir. Ele também ser levado pela corrente ou afundado pelo próprio paciente, que vai se agarrar nele desesperadamente pela vida. Perdendo a sua vida, se agarra à vida do outro para ver se assegura alguma vida. Estão entendendo? Prestem bem atenção, vejam de novo esse vídeo, que esse vídeo é um produto do insight de algo muito sério, gente. Eu não tirei isso de mim. Isso me veio. Estou tentando passar para os meus semelhantes, para que, talvez, sem previsão, e muito menos imprevisibilidade, nós nos resolvemos. Nem que seja apenas por uma impotente aceitação. Vejam bem, agora vamos falar desse medo expandido a planos. O medo, ele tem uma previsão para ele. Ele vai até certo ponto do universo. Estou falando adentro das frequências, ok? Esse universo, ele é feito de vibração. Esse que aparece para nós aqui, ele é muito limitado, porque ele tem um peso gravitacional que nos impede de se locomover com mais mobilidade. Mas é a própria hoste do plano. Por ele ser muito frágil, há que ter barreiras que nos segurem. Veja, por que o animal, mesmo vivendo no nosso mesmo plano, esse animal visível, físico, da selva, doméstico, por que ele não tem medo da morte? Por quê? Por que ele ataca sem nenhuma ordem? Ele se defende
Ele caça, ele é ousado. Porque se ele soubesse que o movimento é a direção sempre a possibilidade de morte, ele não existiria. Não teria como ele sobreviver. Subsistir, que seja. Não seria. Então, como se resolve isso? Né? Eu não precisar temer o que eu preveio ou ter a insegurança devido à impotência que eu tiver diante da imprevisibilidade das coisas, dos eventos ou da vida. É aquele conceito que não deve ser encarado como banal. Não deve ser vandalizado isso, porque pode que seja a solução de tudo isso, que é reintegração. Reintegração se torna em você aceitação e solução. Vou explicar por quê. Sem isso de prever receitas milagrosas. Não estou aqui vindo com receitas milagrosas, porque nenhum milagre nesse mundo jamais resolveu o homem. Veja, o astral, o mental, não é passado do plano físico. Eles são futuro. Isso, a mecânica deles, como eles trabalham, como eles operam, em seu interior é um reflexo do futuro. Mas a sua existência é anterior ao plano físico. O plano físico, ele lembra muito uma ida de férias à praia. Você vai, é muito bom, obrigado, né? Você sente, você quer tocar na areia, sentir a areia na pele, né? Sentir o cheiro de frutos do mar. Você sente o sal na boca, inclusive. O calor do sol em sua pele, os ventos. Mas tem alguma coisa que quer lhe tirar desse cenário, porque senão esse cenário some. Porque se você ficar muito tempo ali, você se torna o lugar. Que nem quando você se muda. De primeiro você pode detestar o lugar. Eu não gostei, por exemplo, eu não gostava de morar em sítio. Eu vim da cidade, morei 30 anos na Selva de Pedra, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Eu só via o quê na minha frente? Paredes de concreto. Eu vindo para cá, no meio do mato, né, como se chama, o campo, eu estranhei, né, ter contato com meu pé, o solo, a poeira, a terra. Também o clima, as intempéries são muito mais in loco, vamos dizer, porque é onde não há muitas barreiras, perdão, a gente sente muito mais. E se sente muito mais impotente, até de certa forma, porque não há paredes para conter, mas as paredes conteriam, elas desabariam em cima de nossas estruturas, em cima de nossas cabeças. Então não muda muita coisa. Então a gente vai tentando entender isso. Ao entender, a gente fica em paz com o lugar. Então a gente agora já não sabe mais viver fora daquele ambiente. É isso que a gente faz, que acho que a gente se equivoca. A gente não consegue ficar com mais que um aprendizado. A mente não adora dois senhores no mesmo tempo. Um sempre vai ficar desassistido. Então, se você analisar
essa dicotomia paradoxal do que é a estrutura do universo, é preciso muita, muita atenção para perceber que você está vivendo no passado. Ah, mas não, amanhã vai vir um novo dia, um novo mês, um novo ano. Não, você está indo em direção ao fim. Você não vê que as próprias eras vão para trás? Você crê realmente que está indo para o futuro com dias, sendo que as eras não respeitam jamais essa contradição, essa luta contra o tempo? A era está indo para trás. Estávamos na era de Áries, logo após o afundamento atlântico, o dilúvio. Onde estamos agora? Passamos pela era de Peixes, estamos na era de Aquário. Como assim você crê, bolas, que está indo para o futuro? Você está indo em direção à Terra Virgem. Essa é a evolução da natureza. Ela involui para evoluir. Porque você sozinho não consegue chegar no ponto de fusão. A natureza, no tempo dela, ela te obriga a evoluir. Mas o evoluir, ao mesmo tempo, é involuir. É lá para trás. Algo que estamos muito distante hoje, por isso não compreendemos. Porque, por exemplo, você, quando nasceu, estava mais perto ou mais longe da sua mãe do que hoje? Hoje talvez você nem tenha sua mãe. Você estava mais perto da realidade, da verdade, de que você tinha uma mãe e de como ela era. Seu calor humano, seu acolhimento, quando nasceu. Depois, quantos eventos aconteceram para frente? Então, quanto mais para frente, mais você está afastando as pessoas. Você morava dentro do útero da sua mãe, depois morou sobre o seio da sua mãe, sobre a casa, o teto da sua mãe, dos seus pais. Depois você saiu de casa, foi trabalhar, estudar, achando eu vou me libertar. Quanto mais livre, mais preso você estava à ideia de que, poxa, eu não sei me virar bem sem meu pai e minha mãe. Quanto mais o tempo passou, mais afastamento. Mas sabe o que está acontecendo com esse pseudo futuro? Você está a caminho de um dia deitar num jazigo ao lado dos seus pais. Então, gente, não há nenhuma previsão que seja possível de resolutar. Por quê? Porque quando você pensa no futuro, você está observando algo que vai virar passado. Por exemplo, você vai morrer e vai ficar ali seu nome e data de nascimento e na data mortuária. Para outros que passarão além de você, que poderá ainda ser você. Isso é muito paradoxal. Se você fizesse isso em memória, valeria por 1000 horas ou 1000 vidas que seja de meditação. Mas você tem que ter o conhecimento técnico. Por exemplo, eu já tive, na questão do medo, um defronte muito interessante com os magos negros, ditos assim, classificados pelo ocultismo. Ele me ameaçava no plano astral inferior. O que eu faço? Eu sei que eu estou vendo o futuro. Ah, mas como assim? Sim. Por exemplo, o plano físico é o futuro
a futura morte para o plano astral. O plano astral encara o plano físico como uma previsão mortuária. Ele já vê o fim, a múmia. Porque a alma, ela vem antes, mapeia um corpo, é forma para este, e sai depois. O corpo físico tem uma vida muito breve, perto da alma e do espírito. Ah, mas como assim? Eu vou para o plano astral? Eu sempre vejo as pessoas mais jovens, né? Para não atropelar o caso do Mago Negro. Coloca ele aí em banho-maria, em sua memória. Mas não se identifique muito por ele. Ele é muito astuto, né? E falso, ele mente. Então, só deixe-o ali, para não esquecermos. A pessoa está ficando jovem porque ela já está prevendo a reentrada no útero. Ela vai indo para trás. Imagina você agora ir para trás a ponto de desaparecer. Mas olha que paradoxo. Quando você desaparecer, você já não tem mais compromisso. Já não tem mais uma responsabilidade com aquela forma. Então, na verdade, você está vendo o futuro. Só tem como você voltar para trás para diminuir, a ponto de caber num útero novamente. Se esses planos fossem incoerentes de mostrar um futuro, vamos dizer, um envelhecimento que teria segmento nesses planos, você iria cada vez mais crescer, envelhecer, e não teria utilidade. Então ele te regride. Então, nesses planos, o futuro é o passado. E você aqui está indo para o passado. Para onde? Para o túmulo. Os planos, eles se degladiam. Eles estão indo para trás para formar um futuro, te tornando a realidade de partícula. Você está expandindo suas partículas, cada vez mais crescendo, né? Era criança, depois jovem, adulto, velho. Mas no chegar ao máximo de expansão, o único movimento possível agora é a retração. Porque não há mais espaço para você expandir dentro da contagem de átomos ou matéria-prima natural que te foi dada para trabalhar, para viver. É o percentual que você merece. Merece como assim? Aquilo que você acumulou. Não posso, né, da mesma forma que eu não posso prever algo que nunca aconteceu, que não há possibilidades, não há memória, reconhecimento daquilo ali, da mesma forma eu não posso acumular aquilo que eu jamais tive. Vocês entenderam? Desculpa as tosses, atrapalha um pouco, mas tente andar comigo nesses raciocínios, gente. É para realmente dar um nó nesse mental. E aí ele se cala. E no se calar é que entra a consciência. É a mesma coisa. Quando há um atendimento externo, vamos dizer, uma urgência ou emergência, vamos dizer, está pegando fogo, né, numa residência, vem um número X de atendentes. E depois, se não resolver, vem os reforços. E é isso que acontece com a mente quando ela é testada. Quando ela não consegue resolver algo, né, ela assimilar algo, ela desiste. No cansaço, aí entra o reforço. Aí que a consciência pode operar.
Então, voltando, para não esquecermos, não ter que fazer outro tomo aqui, vamos resumir aqui mesmo. Esse vídeo está ficando um pouco longo, mas eu estou falando pausadamente para vocês entenderem pelo menos o que eu quero dizer, como eu falei lá no início. O Mago Negro me ameaçava. Eu pensei, poxa, vai me acontecer uma série de eventos no meu corpo. E realmente sempre acontecia, porque o Mago Negro ele suga energia. Mas eu teimei com o meu medo e comecei a desafiar, né, ou enfrentar. Você quer ver que você não tem poder? Apesar de sua aparência nada agradável? Quero ver, diz ele. Sabe o que eu faço? Eu, apenas com a minha mente, eu me torno ele, parte dele. E ele fica boquiaberto. Onde é que está você? Eu estou em ti. Agora eu sou um vírus em ti. Inclusive, tem um desenho do iniciado Walt Disney, A Espada Era a Lei, em que Merlin, o personagem, se torna um ser microscópico, microbiótico, e entra pela respiração da feiticeira, porque eles estavam em duelo de magos. Ela se tornava um dragão, ele se tornava um dinossauro, né? Se tornava um rato, e ela se tornava um elefante. Você sabe que o elefante, por mais grande que seja, ele teme um pequeno ratinho, porque pode entrar dentro da sua tromba e o sufocar. Mas quando ela se tornou dragão, cuspindo fogo, que foi a coisa mais poderosa que ela pôde pensar, Merlin tem uma grande ideia. Em vez de me expandir, eu vou diminuir. E entra dentro da respiração quando aquela maga, ela tenta puxar ar para cuspir fogo. Ele entra ali. E ela pergunta de sobressalto: cadê você, Merlin? Agora eu sou um vírus dentro de você. E você não sabe o medo terrível que pode, numa pessoa, como aconteceu na pandemia, não saber aonde está o problema. Cadê o vírus? E eu estou com o vírus? Aí qualquer sintoma, qualquer sintominha, te leva a crer que é a realidade da doença. Perdão. Veja, por exemplo, eu não estava prevendo esse picarro agora, que me atrapalha, que me atrapalhou. Mas é interessantíssimo o quanto as coisas são aleatórias, que não adianta, né? Se eu fumo, eu tenho certa noção de que eu não posso prever, diante de uma impotência, conter uma tosse, um picarro, ele vai acontecer. E por que está acontecendo? Olha que interessante que as coisas acontecem. Você lembra que eu falei que você, mesmo sabendo o dia de sua morte, se você ousasse se movimentar em direção a impedir isso, já aconteceria no caminho? É a mesma coisa. O meu picarro acontece porque eu estou movimentando a minha garganta, conversando com vocês. Vejam como tudo é didático, gente. Quando dizem que a vida é uma escola, ela é escola. Nas pequenas coisitas, como agora. Até mesmo uma tosse vira um conhecimento. Então, acredito que a partir de agora vocês não vão dar muita bola. E aí está a bola de cristal na foto, que não adianta muita coisa. Então, como eu perdi o medo do Mago Negro, se tornando ele, parte dele. Aí eu entendi. Eu entendendo é aquilo, não pode vencê-los, junte-se a eles.
Então, se o universo me incomoda, eu me tornar o universo, qual é o problema do universo para mim? Se a humanidade me incomoda, se eu me tornar a humanidade, agora qual é o problema, medo ou repulsa que eu tenha da humanidade? Qual é o problema? Veem, vocês estão enxergando isso? Por exemplo, eu estou em mim. Para mim, eu não sou um problema. Ah, mas estou doendo. Aí eu pego, durmo, me vejo sair do corpo. Agora qual é o problema? Eu já até fiz brincadeiras de saídas e entradas rápidas, quase insanas, né, para alguns. Saía, dor. Né? Não, entrava, dor. Saía, não dor. Entrava, dor. Isso eu fiz, gente, quando eu tive febre. É interessante até a gente analisar, né? A temperatura. Sobe, desce, entra e sai. Aí tu vê que é... Pô, esse meu problema que eu estou tendo agora vai terminar o dia que esse corpo aqui que está saindo, que eu estou brincando com ele, sair definitivamente. Então eu vou aproveitar inclusive essa febre. Aí, gente, você começa a aproveitar cada momento. Quando você sabe que você não vai existir para sempre. Aí sim vale, não é demagogia hipócrita, viver o momento, né? Realmente perceber a vida que corre nas veias. Caso contrário, gente, é apenas uma vida mecânica. O animal também, ele não sabe o dia da sua morte. E ele tem ainda uma vantagem que você não tem, que é a coragem. Mas ele vive um momento. Até pouco tempo eu estava vendo meus cães, estou aqui cuidando da minha propriedade. A prioridade dos animais é estar atento à vida. Eles prestam atenção no vento, numa folha que cai. Nós não. Nós jamais vemos a existência acontecer dentro da vida que não acaba. Mas a existência, sim. Porque é uma insistência da vida tentar existir. Mas vida é consciência. E existência é apenas experiência da vida enquanto existência. Então, no eu me tornar um mal, não ser mal, me tornar aceitativo com o mal, em paz com o mal deixa de ser mal. É o que acontece com o porco. O porco está tão acostumado com a lama que ele não vê mais sujeira. Ah, então devemos andar, né, em bares da vida, né, em prostíbulos, usar drogas, beber. Não. Num bar, vejam bem, num bar existe apenas usuários de substâncias alcoólicas? Não, tem atendente, tem os funcionários. E muitas vezes esses não são partícipes dos vícios alheios. Você pode ficar em paz, porque se o atendente não estar em paz com o usuário, ele perde o cliente. Teria que fechar as portas. Ok? Então, preste bem atenção. Se eu estou em paz com as coisas desaparecem. Porque a mente, ela só vê a existência como problema, enquanto ser problema, coisas a contornar. E o que é coisas a contornar? A sua mesa, a sua porta. Você tem que abrir a porta, você não vai passar reto através dela. Tudo tem contornos. O dia que não tiver problema, quinas a contornar, a vida acaba. Simplesmente você deixa de existir para ser. E sendo, não precisa prever.
E não tendo nada para prever, nada gera medo. Pense aí, como seria você além do previsto? Paz reverencial a todos.